que a força para transportar um monte, uma montanha, não é nossa. É a força do poder de Deus, que criou todas as coisas e chamou cada uma delas à existência simplesmente pela palavra do seu poder. Fé. Trabalharemos nesse assunto hoje, trazendo uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala a respeito de fé? O amor, ele se destaca nas Escrituras Sagradas como sendo o maior dos dons, como sendo a coisa mais importante que a gente pode fazer e exercer nesta vida. Mas a palavra fé, por incrível que pareça, ela se destaca também nas Escrituras porque aparece em quantidade de vezes, quase 2 vezes mais do que a palavra amor. Juntando fé e amor, são quase 500 referências em toda a Bíblia. Então o assunto merece a nossa atenção, merece o nosso estudo durante alguns instantes. A fé é fundamental para o cristianismo. Quero que você acompanhe a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Este capítulo fala a respeito da fé. Traz a história e experiência de vários servos de Deus que exerceram fé e puderam, com esse exercício, ensinar coisas preciosas para nós outros. Hebreus 11, 6, que diz assim: de fato, é impossível agradar, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a fé é um elemento fundamental, essencial, primordial no cristianismo. As muitas referências de fé nas Sagradas Escrituras nem sempre têm o mesmo sentido. Aliás, são 4 sentidos de fé que a Bíblia apresenta. Então é importante nós conhecermos quais são esses sentidos de fé para quando lermos, fazermos uma interpretação, uma leitura correta. O primeiro sentido de fé é a fé salvadora. Uma das doutrinas mais importantes da Bíblia é esta: a doutrina que atesta que o homem é salvo somente pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Somos salvos tão somente pela graça mediante a fé, jamais por obras ou mérito algum da nossa parte. Paulo escreveu esta verdade na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. E esta palavra, ela foi confirmada e foi sustentada em várias outras passagens. A gente não vai ler, só vai tomar conhecimento e ouvir a passagem aos Gálatas, quando diz que o homem é justificado pela fé e não por obras da lei. É pela fé que somos justificados diante de Deus.
Aos Romanos, várias vezes o apóstolo Paulo fala a respeito da fé e da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Capítulo 3, versículo 22, ele repete a ideia: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Um pouquinho mais adiante, versículo 28 do capítulo 3 de Romanos: fé somente, independente das obras da lei. No capítulo seguinte, o capítulo 4, Paulo, ele cita a história do patriarca Abraão. E ali ele enfatiza que Abraão foi justificado e recebeu a circuncisão como sinal da sua fé. Ele conclui a ideia no capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Paz significa reconciliação. Paz implica em perdão. Paz implica em vida. Ou seja, somente pela fé somos salvos e temos paz com Deus. Este é o sentido da fé. Um dos sentidos que a Bíblia apresenta, a fé salvadora. A fé que aponta para a pessoa sublime de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Não se trata apenas de saber que Jesus é o Salvador, ou de crer que Ele é Salvador, mas de crer nele para a nossa salvação. Crer nele para a nossa salvação. Confiar nele, depender dele, descansar nele, entregar-se a ele como único e suficiente Salvador. Um dos versículos mais citados nas Sagradas Escrituras e que vemos exposto nos muros, em vários lugares, é aquele de João 3,16, que do meio para o final diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há salvação em nenhum outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é Jesus Cristo. O único Senhor e Salvador. É crendo nele e tão somente nele é que podemos ser salvos. O apóstolo Paulo afirma ainda que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um só. O testemunho é este, palavras do apóstolo João, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo, de modo que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. É o primeiro sentido de fé que as Sagradas Escrituras nos apresenta. Esta doutrina, portanto, ela deita por terra qualquer possibilidade de que as nossas obras tenham algum efeito, movam o coração de Deus. Por mais bondoso que possamos ser nesta vida, se nós não crermos que Jesus é Senhor e Salvador, não somos e não seremos salvos.
que se pudesse qualquer um de nós alcançar a salvação pelos nossos méritos, pelas nossas boas ações, de que adiantaria Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, Jesus ter morrido na cruz, derramado o seu precioso sangue? Portanto, só Jesus é Salvador, e somente em Jesus temos vida e vida eterna. Primeiro sentido, portanto, é a fé salvadora. O segundo sentido que a Bíblia apresenta a respeito de fé é a fé doutrinária. A fé como sistema de doutrinas cristãs, como um credo, como uma confissão de fé. Isso está amplamente ensinado na Bíblia. Algumas passagens podemos citar como Atos 16, ou melhor, Atos 6, versículo 17. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, obedeciam ao ensino cristão, à mensagem cristã. Os apóstolos Pedro e João foram presos mais de uma vez por causa da sua fé, ou seja, por causa da sua crença em Cristo Jesus, por pregar o nome de Jesus, Senhor e Salvador. Elimas, o mágico, opunha-se-lhes a Paulo e a Barnabé quando estes anunciavam o evangelho ao procônsul romano Sérgio Paulo. Elimas se colocava como opositor, como alguém para impedir Sérgio Paulo de crer em Cristo. Opunha-se-lhes, procurando afastar da fé, afastar desta crença, desta mensagem, desta verdade salvadora. Naqueles dias, diz lá no capítulo 16, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia após dia. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele foi um tremendo opositor da fé cristã. Era prazer seu perseguir os cristãos, prendê-los, maltratá-los e até dar seu voto para a condenação e para a execução dos cristãos. E foi numa destas perseguições aos cristãos que a luz do céu brilhou na sua vida. E como que umas escamas dos olhos caíram, e ele passou a enxergar espiritualmente que aquilo que ele se opunha era a sua salvação. Creu em Jesus, abraçou a mensagem cristã e tornou nos seus dias um dos mais ardorosos pregadores da mensagem cristã. Quando este homem escreveu aos Efésios, aquela expressão, há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um Senhor, uma só fé. Esta expressão, uma só fé, é esta expressão, a fé doutrinária. Há uma só mensagem que podemos crer para a nossa salvação. Há uma só maneira de crer num único Senhor. É a mensagem do Evangelho. A fé doutrinária são as palavras que Jesus proferiu. A fé doutrinária são as palavras que os apóstolos ensinaram nos dias
primitivos da igreja, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveravam nesta mensagem que aponta para Jesus, o Senhor e o Salvador. O apóstolo Pedro, quando num momento de oposição da multidão, de boa parte dos homens a Jesus, quando ouviu de Jesus aquela expressão, vocês também não querem se ausentar, se retirar de mim, como muitos estão fazendo? Pedro disse, em absoluto, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esta mensagem que Pedro abraçou, esta fé que Pedro professou, é a fé que nós também professamos. É a mensagem que nós também abraçamos. A fé em Jesus Cristo, Jesus que nos dá vida e vida eterna. Estas são as palavras da vida, de que Paulo falou em Filipenses 2,16. A mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18. A palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. A palavra fiel, que é a segunda doutrina de Deus, conforme Tito 1,9. A palavra viva e eficaz, mencionada em Hebreus 4,12. Tanto Paulo quanto seu companheiro de viagens missionárias, Timóteo, foram dois dos vários outros servos de Deus que trabalharam muito, fortalecendo a fé dos seus irmãos, das igrejas, as quais foram instrumentos de Deus para fundá-las e desenvolvê-las. Fé doutrinária, fé que expressa aquilo que cremos, que professamos, que abraçamos, fé que praticamos. O terceiro sentido de fé que as Sagradas Escrituras apresentam é a fé carismática. Lembrando que a palavra carisma significa presente. E ela faz referência ao dom espiritual, aquele que é dado por Deus para ajudar a igreja a crescer e a se desenvolver. É interessante que a fé, como dom espiritual, ela é mencionada uma única vez, um único texto, um único versículo. Aquele de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, entre os versículos 8 até 10. Ela está em conjunto com outros dons espirituais dados por Deus à sua igreja. Foram concedidos para ajudar a igreja a crescer e a se desenvolver. Nesse sentido, o dom da fé é diferente dos outros sentidos que a Bíblia vem apresentando, da fé salvadora, da fé doutrinária e daquele que vamos apresentar na sequência, a fé operosa. A fé doutrinária é o conjunto de crenças que o convertido abraçou, conforme vimos. A fé salvadora aponta para Jesus, único e suficiente Salvador. A fé operosa é a fé que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor e a maneira como cremos neles para as necessidades do dia a dia. Já a fé carismática, ela é aquela que ajuda a igreja. É aquela em que o membro que recebeu essa capacidade especial de Deus, ele está qualificado para ajudar os seus irmãos a entenderem as Sagradas Escrituras, a crer nas verdades bíblicas,
a descobrir nas Sagradas Escrituras as respostas para as suas perguntas. É aquela capacidade para estimular os seus irmãos a fazer a obra de Deus, o serviço que Deus espera, a cumprir a grande comissão. Ela, portanto, está sempre no sentido de ajuda, de colaboração. Algo feito em favor da igreja para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a gente percebe a fé sempre ligada ao ensino, à exortação, ao serviço e à evangelização. Pela iluminação divina, o crente que recebeu de Deus o dom da fé, ele demonstra o poder, a graça e a bondade de Deus e chama com persuasão as pessoas para se renderem aos pés do Senhor e fazer a sua vontade. Paulo provavelmente foi um destes servos de Deus agraciados com o dom da fé. Como a gente pode acreditar que Estevão também foi, Silas, Barnabé, homens que serviram como instrumentos de Deus no fortalecimento das igrejas. Mas há uma expressão de um personagem menos citado nas Sagradas Escrituras, mas que teve também uma importância tão grande nos dias da igreja primitiva, personagem chamado Epáfras. Dele se diz o seguinte: o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho. Palavras de Paulo sobre Epáfras, um homem que se dedicou no crescimento da igreja. Agora, é importante que se diga que fé não é sinônimo de maturidade, mas instrumento de maturidade. Nós citamos logo nos primeiros estudos o exemplo da igreja de Corinto. Uma igreja que foi abundantemente enriquecida por Deus de dons espirituais. Não faltava nada. Entretanto, era uma igreja imatura, composta de crentes crianças na fé. Alguns tinham até o dom da fé. Conseguiam ensinar seus irmãos com propriedade. Mas eles próprios não praticavam o que ensinavam. E a gente chega a conhecer muita gente assim ainda hoje em nossos dias. Uma facilidade enorme para ensinar. Mas ele próprio não pratica o que ensina. Então não é sinônimo de maturidade. Mas o dom da fé aponta para um instrumento usado por Deus para edificar e desenvolver a igreja do Senhor. E o quarto e último sentido de fé que a gente apresenta aqui, que a palavra de Deus também revela, é a fé operosa. Ela é continuação da fé salvadora. Cremos em Cristo e a partir do nosso novo nascimento, continuamos a crer em Cristo. Tanto se vê a fé operosa no crente individualmente, como na igreja do Senhor. Ela tem o seu lado pessoal, na medida em que o crente conhece a Deus, aprende de Deus,
tem experiência com Deus, obedece a Deus, depende de Deus, cultiva aquilo que chamamos de intimidade com Deus, um relacionamento pessoal com o Senhor. Elias, o profeta, grande profeta no Antigo Testamento, era conhecido como homem de Deus. Assim as pessoas se referiam a ele. Veja aí, está chegando o homem de Deus. E como não devia ser prazeroso para Elias ser reconhecido como homem de Deus. Samuel aprendeu desde cedo a ouvir e a falar com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E da mesma maneira como Deus lhe falava, ele falava com Deus. Moisés, outro dos grandes personagens bíblicos, falava com Deus como qualquer homem fala com seu amigo. Assim como falamos face a face com vocês, Moisés falava com Deus e Deus falava com o seu servo. E as pessoas observavam, notavam isto. Abraão, já citado aqui anteriormente, é chamado nas Escrituras Sagradas de amigo de Deus. Amigo de Deus. Estes exemplos eu cito para demonstrar o que é uma fé operosa. É aquela fé resultado de um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. É como nós oramos no começo. Esse Deus tão grandioso, tão santo, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder, nos dá a liberdade e o privilégio de nos relacionar pessoalmente com Ele. Nós, criaturas tão finitas, tão falhas, tão pequenas, no entanto, Deus se relaciona conosco. E ao conhecê-lo, confiamos nele, dependemos dele e obedecemos, porque ele é o Senhor Santo e soberano. A fé operosa faz o crente crer, sem duvidar no coração. Crer, mesmo contra a esperança. A gente cita novamente Abraão. Tornou-se pai de Isaque, já em sua muita velhice, beirando aos 100 anos de idade. Sara, sua mulher, 10 anos a menos. Com 90 anos, dá para imaginar que uma mulher conseguisse ficar grávida. Naqueles dias a biologia não era diferente dos nossos dias. Como diz a expressão antiga, a madre já havia cerrado. Já não podia mais. Ainda que ela fosse fértil. Mas a Bíblia diz que ela era estéril. Tinha mais esse agravante. Mas Abraão creu. E porque ele creu, veio a se tornar pai de uma multidão de nações. Isaque nasceu. Ele creu contra a esperança. Isto é fé. É ver o impossível. Mas crer que se Deus disse, Deus é poderoso para cumprir o que Ele disse. Crer em meio à adversidade. Crer
na hora da tribulação, crer na hora da solidão, da humilhação, do desespero, do sofrimento, da dor, da enfermidade, da separação. É crer contra todas as possibilidades humanas. É crer em Deus. A fé, nessa hora, acalma o coração. A fé, nessa hora, consola, encoraja, anima, dá esperança, vence. Como são bonitas expressões nos evangelhos, como aquelas que Jesus disse às pessoas aflitas que o procuravam. Como esta, vendo-lhes a fé, curou. Vendo-lhes a fé. Ou aquela outra, nunca vi fé como esta. Jesus falou essa expressão de uma pessoa que nem parte do seu povo era. E ele disse, nem Israel achei fé como esta. Isto é fé. Grande é a tua fé. A fé também atua no coletivo, sendo resultado dos valores e ações da comunidade. Paulo agradeceu a Deus pela fé presente nas igrejas. De Roma, por exemplo, ele disse, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A igreja em Roma era uma igreja atuante na fé. E o mundo ao seu redor conhecia essa operosidade da fé na comunidade em Roma. Em Éfeso, também a fé existia e as cidades ao seu redor reconheciam. A expressão que aparece de Éfeso é tendo ouvido a fé que há entre vós. Da igreja de Colossos se diz, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. De Tessalônica se diz, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Na segunda carta, à mesma igreja, aparece a expressão, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Queira Deus, um dia a gente possa ouvir alguém dizendo a respeito do projeto Life. Aquela comunidade é uma comunidade de fé. A gente ouve a fé operosa, a fé viva, a fé atuante que aqueles irmãos exercem no Senhor. Não para nosso orgulho e vaidade, mas para que a igreja do Senhor seja estimulada a crescer cada vez mais na fé. A operosidade da fé é uma expressão que a gente precisa guardar. Operosidade. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Se a fé não move o coração de Deus para a nossa salvação, depois de salvo, a fé move. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. É a mesma expressão que Paulo usa em Efésios. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí entra a fé atuante, que serve como confissão da nossa dependência, mas serve também como testemunho aos outros, de uma pessoa que crê em Cristo e anda com Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, sem as obras, é morta. Não existe. Para concluir,
Vimos que a palavra fé é apresentada em 4 sentidos nas Sagradas Escrituras: fé salvadora, fé doutrinária, fé carismática, fé operosa. Essas expressões complementares não vão aparecer nas Sagradas Escrituras. Apenas são adjetivos que mostram como que essa fé atua. E como descobriremos qual é o sentido da fé de que trata o texto que nós estamos lendo? Pelo contexto. É preciso ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, para entendermos qual é o assunto. O assunto vai nos dizer se a palavra fé em questão é salvadora, doutrinária, carismática ou operosa. Mas eu quero chamar a atenção nesta conclusão para o seguinte: a fé é um elemento vital e fundamental, essencial para o cristianismo. O que é mais fácil? Crer quando temos tudo às nossas mãos, crer quando tudo dá certo, crer quando tudo vai bem, ou crer na adversidade, na provação, no sofrimento, na escassez. Todos nós dizemos que temos fé, mas na hora que é preciso exercer fé, será que na verdade temos? Pensando na igreja, o que é mais fácil para a igreja? Ter fé quando tem muita gente, quando faz muitas coisas, quando tem muitos recursos, ou ter fé quando nenhuma destas coisas existe? E para juntar a estas, quando a mensagem proclamada pela igreja é uma mensagem que não atrai em nada as pessoas de fora, porque fala de um Deus, fala de uma vida eterna somente em Jesus, fala de perdão de pecados. É preciso ter fé em Deus, individualmente e como igreja. Agora, a fé é dom de Deus, recebemos dele. Ela não nasce em nós. Não temos porque somos capazes de ter fé. Temos porque recebemos de Deus. A fé sozinha não acontece nada. Ela precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada em Deus, conforme as Escrituras. Fé não é apenas uma capacidade de crer, não é uma intensidade de crer. Fé é reconhecer que há um Deus soberano, que age independente de tudo e de todos. Fé é crer que esse Deus pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Isto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.